Muito bem, pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira falando sobre pré-temporada da NBA e falando sobre um dos destaques mais positivos desse início de pré-season, que é o Charlotte Hornets. Vocês devem se lembrar que depois da estreia do Hornets na pré-temporada, que foi contra o Knicks, Hornets perdeu esse jogo inclusive, vocês devem se lembrar que depois desse jogo, eu vim aqui no canal, no pós-jogo, e falei, Hornets perdeu, mas o resultado é mentiroso. O Hornets jogou melhor do que o Knicks. O Hornets apresentou muita coisa boa. Tivemos bons indicativos do início do trabalho do Charles Lee. Vocês devem se lembrar, eu falei isso aqui. Inclusive ontem, na prévia da rodada, eu falei, cara, tô bem curioso pra ver o Hornets jogar, tô bem ansioso pra ver esse time contra o Heat, porque mostrou coisa boa contra o Knicks. Eu falei isso aqui. E ontem, de novo, eu gostei muito do que eu vi do Hornets. Beleza, gente. É pré-temporada, não dá pra tirar nenhuma conclusão baseada em pré-temporada. Eu venho falando isso desde a abertura da pré-temporada, que, gente, nada na pré-temporada tem que ser levado a ferro e fogo. Não é porque uma coisa deu muito certo na pré-temporada que vai dar muito certo na regular. Assim como o contrário. Não é porque o time foi um desastre na pré-temporada que ele vai ser um desastre na regular. Então não dá pra levar nada a ferro e fogo. Só que a pré-temporada, ela te dá indicativos. Indicativos sobre as ideias do treinador, sobre a forma como o treinador planeja trabalhar com o time, sobre o que o time pode mostrar na regular em termos de ideias de jogo, de playbook. A pré-temporada te dá esse tipo de indicativo. E todos os indicativos que o Hornets está dando nessa pré-temporada, ou pelo menos a maioria deles, são positivos na minha visão. Ontem, contra Miami, o Hornets ganhou por 111-108. Foi um jogo bem legal, foi um jogo equilibrado pra caramba, muita troca de liderança. No quarto período, tivemos aí a loucura tomando conta, o caos tomando conta, o que é padrão de pré-temporada, né? É muito difícil você ter um último quarto na pré-temporada sem que seja um quarto período maluco. Não, sempre rola maluquice nos últimos quartos de pré-temporada. Foi um jogo bom pra caramba, um jogo que o Hornets ganhou e ganhou jogando muito bem. Principalmente quando o jogo valeu, que foi basicamente até o meio do terceiro quarto, porque depois disso só tivemos reservas em quadra. Então até o meio do terceiro quarto, o Hornets jogou demais. Jogou demais, essa é a verdade. De novo, a movimentação de bola no ataque foi muito bem feita e a movimentação sem bola também foi bem feita. O off-ball do Hornets tá me agradando muito. Já havia me agradado contra o Knicks e me agradou muito ontem de novo. Uma coisa que eu tô gostando muito de ver, e ontem vimos isso bastante, foi a forma como o Charles Lee tá usando ali a gravidade do Brandon Miller e do Miles Bridges para gerar arremessos mais limpos pro LaMelo. O LaMelo ontem, ele foi disparado o melhor em quadra. Para mim foi o melhor jogador da rodada também. Jogou muito. Foram 24 pontos com 6 de 12 no perímetro, 6 rebotes, 5 assistências. Isso jogando, sei lá, ele jogou 25 minutos, se não me engano. Deixa eu até pegar aqui, para trazer o número certinho. Ele jogou 23 minutos, foram 24 pontos, 6 assistências, 4 rebotes, 6 de 12 no perímetro, 1 roubo de bola e 1 bloqueio jogando 23 minutos. E um detalhe, só um turnover. Ele que cometeu muitos turnovers contra o Knicks, nem foram tantos assim, né? Deixa eu até pegar aqui o número. Mas ele que cometeu alguns turnovers contra o Knicks não cometeu ontem. Ontem foi só um turnoverzinho. Contra o Knicks, onde ele também jogou bem, foram 18 pontos, 4 rebotes, 7 assistências e 4 de 10 no perímetro. Ele teve 4 turnovers. Então, assim,
Ontem o Lamelo jogou pra caralho, mas não é que ele jogou pra caralho monopolizando a bola, tendo a bola toda hora, sabe? Sendo fominha. Não, não. Ele sim teve a bola na mão, até porque, além de ser o armador do time, o que já obriga ele a ter mais a bola na mão, ele é o franchise player da equipe. Então, sim, ele teve a bola na mão. Em termos de proporção ali, ele ficou mais com a bola na mão do que sem ela. Só que ele não ficou monopolizando o jogo. Vimos um Lamelo atuando sem bola, jogando no off-ball, arremessando em catch and shoot, não tendo que dar 3, 4 dribles para criar um arremesso. Ele teve muitos arremessos limpos. E por quê? Porque o ataque funcionou, porque o ataque foi organizado, porque o ataque sabe o que fazer com a bola. Essa gravidade do Brandon Miller e do Miles Bridges, ela tá ajudando o Lamelo, ajudou contra o Knicks e ontem ajudou pra caralho. Ajudou muito ontem. Vira e mexe, o Lamelo aparecia livre no perímetro. Por quê? Porque as defesas estavam prestando atenção no Brandon Miller, estavam prestando atenção no Miles Bridges e deixava o Lamelo mais livre. E aí, junto a isso, teve o quê? Os bloqueios fora da bola. Muitos bloqueios fora da bola para liberar o Lamelo para arremessar. E muitas vezes, o próprio Lamelo fazia os bloqueios fora da bola para outros jogadores. Teve uma jogada, se não me engano, no segundo quarto, onde o Tremaine tá com a bola e o Lamelo faz um bloqueio fora da bola pro Tremaine, que libera ele para ficar no mano a mano ali no mid-range, onde o Tremaine costuma muito bem, porque o Tremaine, apesar de ser um baita de um peladeiro, no mano a mano ele é bom. Então, ontem vimos um Hornets organizado, o que facilitou a vida do Lamelo. E aí, cara, quando você tem um jogador do talento do Lamelo, que no ataque consegue fazer basicamente tudo, e você facilita a vida desse cara, o cara explode, o cara dá show. E foi o que o Lamelo fez ontem. Então, vimos um Hornets de novo, mostrando muita coisa boa. E se isso se repetir na temporada regular, se esse trabalho com e sem bola se mantiver para a temporada regular, a gente pode ver um Hornets muito mais digno do que vimos ali com o Clifford. Assim, porque com o Clifford não havia dignidade em Charlotte. Não havia. O torcedor do Hornets botava para ver o jogo e já ficava triste, porque sabia que o time não ia ganhar. E pior, sabia que o time não ia jogar bem. Então, eu acho que se esse trabalho do Charles Lee se mantiver bem feito para regular, a gente pode ver o Hornets conseguindo competir. Não tô falando de brigar por pós-temporada, de brigar por playoff, por play-in, não tô falando disso. Até porque para mim o Hornets não pega pós-temporada e no fim vai acabar, né, pensando mais em draft do que em pós-temporada. É o que eu acho. Mas a gente pode ver um Hornets fazendo alguns jogos duros. E fazendo jogos duros contra times bons. Como, por exemplo, o Miami Heat. Beleza, o Miami ontem jogou desfalcado. Jaime Hawks não jogou. Teve uma galera que não jogou. Assim como no Hornets também. Não teve Grant Williams, não teve Mark Williams, não teve o Cody Martin, não teve também jogadores. Então os dois times estavam desfalcados. E era pré-temporada, tem todo o contexto. Mas eu acho que o Hornets jogando certinho, do jeito que jogou nos 2 primeiros jogos, se jogar dessa forma na regular, o Hornets pode fazer jogo duro. Pode tornar a vida de adversários difíceis. Pode tornar a vida desses caras um pouquinho mais complicada. Então, eu realmente tô bem positivo com o que eu vi do Hornets ontem e do que eu vi também contra o Knicks. 2 adversários difíceis, né? Knicks e Miami, 2 times assim, que devem brigar, né, por coisa grande na temporada, principalmente o Knicks. Eu gostei do que eu vi do Hornets nesses 2 jogos. E eu realmente acho que o time talvez consiga entregar esse nível de atuação na temporada regular. E aí, muito mérito e muitos créditos pro Charles Lee, que tá tendo sua primeira experiência como head coach
e já tá mostrando coisas boas. Então, vale a pena acompanhar o Charlotte Hornets, vale a pena ficar de olho, porque além de estar se mostrando um time mais competitivo, tá divertido, tá legal ver o Hornets jogar. Tá bacana ver o Hornets jogar, principalmente se você assistir pelo League Pass com a transmissão de Charlotte, porque o narrador das transmissões dos jogos do Hornets em casa, esse cara é brilhante, pô. O que esse cara empolga é surreal. Ele é o André Henning dos caras. Grita pra caralho e grita bem. E grita bem. Então, vale a pena acompanhar o Hornets, vale a pena ver esse time. Porque tá bacana, cara. Os indicativos são muito positivos. E só pra não deixar passar, pra não deixar de elogiar ele, Tidjane Salaw. Olho nesse moleque, tá? Mais um bom jogo do novato. Ele já havia feito uma boa estreia contra o Knicks, já havia me empolgado contra o Knicks. E ontem, de novo, jogou bem e foi crucial para a vitória. Fez um ótimo segundo tempo, terminou o jogo com 15 pontos, 8 rebotes, 4 de 7 para 3 em 25 minutos. Esse moleque tá bem. O moleque tá bem. Eu já havia falado na época do draft o quão bom esse moleque pode ser na liga. Ele, para mim, ele é o prospecto mais 8 ou 80 dessa última classe. Ou ele vai dar muito certo na NBA, ou ele vai dar muito errado. Para mim, não existe meio termo em relação ao Tidjane Salaw. Por isso que o Hornets fez essa aposta, porque sabe que tem ali um diamante bruto. Esse diamante precisa ser bem lapidado. E se for bem lapidado, ele vai ser um estouro, porque físico tem um atleticismo absurdo, é um jogador inteligente e ele tem uma bola de 3 que tá caindo legal. Tem um bom arremesso. Então, as ferramentas físicas, técnicas estão ali. Mas ele precisa ser bem lapidado. E, aparentemente, a lapidação tá começando já sendo bem feita. Então, vale o elogio e vale também ficar de olho no Tidjane Salaw, porque o moleque é bom. O moleque é bom e ontem jogou demais. Enfim, quis aqui só falar um pouquinho sobre o Hornets. Ontem eu acabei não fazendo nenhum pós-jogo, porque eu tava meio cansado e eu também tava passando por algumas paradas meio que da vida pessoal. Eu sou um cara meio low profile, então não falo muito da minha vida pessoal, mas saibam que tava rolando umas paradinhas ali, tanto que fico quase 2 semanas fora aqui de casa, né? Então, assim, ontem fui resolver umas paradas também, então acabei não fazendo nenhum pós-jogo, mas eu acho que era importante falar sobre o Hornets, porque é um time que, pô, velho, nos últimos anos, quase não falamos do Hornets, né? Então eu acho legal falar agora que o time tá apresentando coisa boa. Então, tá aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente a sua opinião, que é importante. Quero saber o que você acha. Torcedores do Hornets, se manifestem nos comentários. Quero saber a visão de vocês. Quero saber se vocês também estão otimistas, assim como eu tô pro time. Mandem nos comentários. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau.